Elias, um veterano condecorado cujos olhos carregavam o peso silencioso de guerras distantes, buscava nada mais do que o esquecimento no ar gélido de Vale Nevado. Ele não era um homem em busca de um novo começo, mas de um fim pacífico, um lugar onde os fantasmas do seu passado pudessem finalmente ser silenciados pelo uivo do vento nas montanhas. A sua chegada à pequena e isolada cidade foi um evento tão quieto quanto a neve que começava a cobrir as ruas de terra. Ele comprou uma cabana abandonada, uma estrutura de madeira antiga que se agarrava à encosta de uma colina com vista para o Lago Sereno, envolta em lendas locais de assombração e solidão. A transação foi selada com um aperto de mão e uma moeda de 25 cêntimos, entregue a Samuel, o velho guardião da cidade, um homem cujos olhos enrugados pareciam ver além das cicatrizes visíveis e invisíveis de Elias. A paz que ele procurava, no entanto, era uma miragem prestes a ser desfeita, uma trégua frágil que seria estilhaçada pela sombra invasora da ganância corporativa, uma força tão implacável e fria quanto o inverno que se aproximava. A ameaça chegou não com o som de tambores de guerra, mas com o zumbido de motores e o brilho de coletes fluorescentes. Uma corporação impiedosa e sem rosto, a Omnicorp, desceu sobre Vale Nevado com projetos grandiosos e promessas vazias, planejando drenar o Lago Sereno, a alma pulsante da comunidade, para dar lugar a um resort de luxo exclusivo que serviria aos ricos e deslocar os residentes de longa data. Para os habitantes da cidade, o lago era mais do que água. Era um santuário, uma fonte de sustento e o coração de suas tradições, um legado passado de geração em geração. O conflito pessoal de Elias pela tranquilidade rapidamente se transformou, contra a sua vontade, no estandarte de uma batalha desesperada pela sobrevivência de toda a comunidade. Foi então que um pastor alemão de olhos inteligentes e penetrantes, um cão que os locais chamavam de Sombra, apareceu à sua porta, não como um animal de estimação, mas como um guardião silencioso da cabana e dos segredos que ela guardava. O cão não era apenas um companheiro, ele era um catalisador, o prenúncio de uma revelação que mudaria tudo. O ponto de virada veio durante uma tempestade violenta que isolou o vale do resto do mundo, um furacão de neve e vento que parecia um reflexo da turbulência interior de Elias. Enquanto o fogo crepitava na lareira de pedra, a insistência frenética de Sombra, arranhando e choramingando para uma tábua solta no soalho, quebrou a letargia do veterano. Movido por uma intuição que não sentia desde os campos de batalha, Elias arrancou a madeira e descobriu um compartimento secreto, escondido e esquecido por mais de um século. Dentro, envolto em couro oleado para protegê-lo da umidade e do tempo, estava um documento antigo, a escritura original de fundação da cidade, um testamento dos pioneiros que estabeleceram aquele lugar. As suas palavras, escritas com uma caligrafia firme, declaravam o lago e as terras circundantes como um patrimônio comunitário perpétuo, um fideicomisso sagrado a ser protegido para sempre de qualquer exploração comercial. Esta descoberta transformou Elias de um espectador relutante em um campeão improvável, armado não com um rifle, mas com a verdade inabalável da história. Na audiência pública que decidiria o destino de Vale Nevado, ele se levantou, a escritura na mão, e confrontou os executivos engravatados da Omnicorp. Com uma calma forjada no fogo, ele apresentou o documento, expondo a fraude da empresa e desmantendo legalmente suas reivindicações predatórias. A vitória não foi conquistada com força, mas com honra, unindo a comunidade num triunfo moral retumbante que ecoou pelas montanhas. Elias, o andarilho que procurava um lugar para desaparecer, encontrou um motivo para permanecer. Ele não apenas salvou a cidade, mas também encontrou a sua própria redenção nas águas serenas do lago que protegeu. A comunidade, em gratidão, concedeu-lhe o papel de guardião da cidade, um título antes pertencente a Samuel, e a sua cabana assombrada tornou-se um farol de resiliência e esperança. O veterano finalmente encontrou seu propósito, não em fugir do passado, mas em construir e proteger um futuro para os outros. Ele, que viera em busca do silêncio da solidão, encontrou um lar no som da vida comunitária e na lealdade silenciosa de Sombra, o seu fiel companheiro. A sua jornada provou que a verdadeira força não reside na capacidade de lutar, mas na coragem de defender aquilo que é sagrado.
Descubra como a honra de um homem e a lealdade de um cão podem reescrever o destino de toda uma comunidade. Continue lendo para testemunhar a jornada completa de redenção em Vale Nevado. De que cidade você está assistindo? Curta este vídeo e inscreva-se para mais histórias inspiradoras como esta. A cabana era um esqueleto de madeira em memórias, um refúgio que cheirava a pinho envelhecido, a lareiras há muito apagadas e a solidão que Elias viera procurar. Os dias desdobravam-se num ritmo deliberado, marcado pelo balanço do seu machado a cortar lenha e pelo silêncio das montanhas. Cada tora de madeira que ele partia era uma pequena vitória contra o caos que ainda ecoava na sua mente, um ato físico e honesto que o ancorava no presente. As suas manhãs começavam antes do sol, com o ar gelado a queimar-lhe os pulmões, uma sensação limpa e purificadora. Ele consertava o telhado com as próprias mãos, sentindo a textura áspera das telhas de madeira sob os dedos calejados. Cada prego martelado um ponto final em frases de um passado que ele se recusava a revisitar. Ao fim da tarde, sentava-se na varanda de madeira, um copo de café quente a aquecer-lhe as mãos, e observava o sol a derramar ouro líquido sobre a superfície vítrea do lago sereno. As cores mudavam lentamente, do azul profundo ao laranja ardente e ao violeta crepuscular, um espetáculo silencioso que exigia apenas a sua presença, não a sua participação. Era uma paz frágil, uma trégua negociada com os seus fantasmas, e ele agarrava-se a ela com a tenacidade de um homem que se afoga. Foi numa dessas noites, quando a lua era uma lasca de prata no céu de veludo negro, que Sombra apareceu. O pastor alemão não chegou com latidos ou alarido. Ele simplesmente materializou-se na penumbra da varanda, sentando-se com uma dignidade estoica, os seus olhos cor de âmbar a fixarem Elias com uma inteligência calma e perspicaz. Não era um cão vadio à procura de comida, mas um sentinela a assumir o seu posto. Elias não o chamou nem o enxotou. Ele apenas acenou com a cabeça, um reconhecimento silencioso que foi devolvido com um quase imperceptível abanar de cauda. Uma aliança formou-se naquela quietude partilhada, um entendimento que transcendia as palavras. Sombra tornou-se a sua sombra literal, seguindo-o nas suas caminhadas pela floresta, o seu corpo movendo-se com uma graça silenciosa sobre as agulhas de pinheiro caídas. A presença do cão era uma constante reconfortante, um batimento cardíaco vivo na quietude da sua existência autoimposta. Contudo, a paz de Vale Nevado, tal como a de Elias, era uma fina camada de gelo sobre águas turbulentas. Pouco depois da chegada de Sombra, as primeiras fissuras começaram a aparecer. Topógrafos com coletes fluorescentes, uma mancha cítrica e agressiva na paleta de cores terrosas da paisagem, começaram a cravar estacas com bandeiras cor-de-rosa nas margens do lago. O zumbido ansioso dos seus teodolitos era um som alienígena, uma nota dissonante na sinfonia do vento e da água. Um murmúrio de apreensão percorreu a cidade, um arrepio coletivo que Elias sentiu na espinha. O seu santuário, o lugar que ele escolhera para o seu exílio, estava transformando-se lentamente na linha da frente de uma batalha que ele não pedira, mas que o seu código de honra o impediria de ignorar. Numa manhã particularmente fria, quando o hálito de Elias se cristalizava em pequenas nuvens brancas à sua frente, ele e Sombra desceram à cidade para comprar mantimentos. A rua principal estava quase deserta, com o fumo a subir preguiçosamente das chaminés de pedra. O som dos seus passos na terra compactada era o único ruído, até que vozes ásperas e fora de sintonia quebraram a tranquilidade. Em frente à padaria de Samuel, a única da cidade, dois homens de fatos escuros e sapatos caros demais para aquele terreno irregular encurralavam o velho padeiro. A postura deles era predatória, uma invasão de ângulos retos e tecidos finos no mundo rústico e desgastado pelo tempo de Vale Nevado. Senhor Oliveira, disse um dos homens, com um sorriso que não alcançava os seus olhos frios. Progresso é inevitável. A sua propriedade está no epicentro de uma grande oportunidade de revitalização. A nossa oferta é mais do que generosa. Samuel, um homem cuja espinha fora curvada por décadas a carregar sacos de farinha, mas cujo espírito permanecia reto, agarrava um pano de prato com as mãos nodosas. Esta padaria está na minha família há 4 gerações. Não é uma propriedade, é a minha vida, e não está à venda.
Antes que Elias pudesse completamente processar a cena, sentiu um rosnado baixo a vibrar através da sua perna. Sombra ao seu lado não se movera 1 centímetro, mas o seu corpo estava tenso como uma corda de arco. O som não era de agressão, mas de aviso, uma ressonância profunda que emanava do seu peito, um guardião a sentir uma ameaça ao seu rebanho. A inteligência nos olhos do cão era notável. Ele compreendeu a injustiça da situação com uma clareza primitiva que os humanos muitas vezes perdem. Impelido por um instinto que foi afiado em teatros de guerra, Elias deu um passo em frente, a sua presença calma, mas imponente, a preencher o espaço. "Há algum problema aqui?" perguntou Elias. A sua voz era neutra, desprovida de emoção, mas carregava um peso que fez os 2 homens virarem-se abruptamente. O primeiro homem, o que sorria, avaliou Elias de cima a baixo, o seu olhar desdenhoso a deter-se por um momento nas cicatrizes tênues no rosto do veterano. "Isto é um assunto de negócios privado, sugiro que continue o seu caminho." Elias ignorou, os seus olhos encontraram os de Samuel, oferecendo uma força silenciosa. "Samuel, estes homens estão a incomodá-lo?" O padeiro hesitou, o seu orgulho a lutar contra o medo evidente nos seus olhos. O segundo homem, que permanecera em silêncio até então, soltou uma gargalhada curta e arrogante. "Olha, amigo, estamos apenas discutindo o futuro, algo que um montanhês como você provavelmente não entenderia." Foi então que Sombra se moveu. Com uma fluidez deliberada, o cão deu um passo em frente, posicionando-se entre Elias e os 2 homens. Ele não latiu, não mostrou os dentes, apenas se postou ali, uma estátua viva de músculo e lealdade. Os seus olhos âmbar a fixarem os homens com uma intensidade inabalável. A ameaça era implícita, mas perfeitamente clara. A voz de Elias, quando falou novamente, era tão fria e cortante quanto o vento que descia das montanhas. "Eu entendo que o Senhor Samuel pediu para o deixarem em paz, e entendo que vocês ainda estão aqui. Considerem isto um aviso para retificarem esse erro." Os homens trocaram um olhar. Eram predadores habituados a presas fáceis, não a um lobo e ao seu guardião silencioso. Com um resmungo de frustração, endireitaram os fatos, lançaram um último olhar de desprezo a Samuel e afastaram-se pela rua, as suas figuras escuras a desaparecerem na névoa da manhã. Quando os homens se foram, a tensão que pairava no ar dissipou-se como fumo, substituída instantaneamente pelo aroma quente, doce e reconfortante de pão acabado de cozer que emanava da porta aberta da padaria. Era um cheiro à vida, à tradição, a algo real e duradouro, um contraste gritante com a presença artificial e estéril dos agentes corporativos. Samuel soltou um suspiro trêmulo, o seu corpo a relaxar visivelmente. Ele olhou para Elias e depois para a Sombra, e um pequeno sorriso cansado formou-se nos seus lábios. "Entrem, por favor, o ar está frio e o café está quente." Elias hesitou por um momento, a sua inclinação natural para a solidão a lutar contra a gratidão nos olhos do velho. Sombra, no entanto, decidiu por ele, entrando na padaria como se pertencesse ali. Elias seguiu-o. O interior era um santuário de calor e nostalgia. O ar era espesso com cheiro a fermento, canela e açúcar caramelizado, uma fragrância que se agarrava às paredes de madeira e parecia contar histórias de inúmeras manhãs como aquela. O balcão de carvalho estava gasto e liso pelo toque de milhares de mãos ao longo de um século, cada risco e marca uma prova da sua história. Atrás dele, prateleiras de madeira exibiam pães de todas as formas e feitios, as suas crostas douradas a brilhar sob a luz suave das lâmpadas antigas. Numa parede, fotografias a preto e branco amareladas pelo tempo mostravam o pai de Samuel, o seu avô e o seu bisavô, todos com o mesmo avental polvilhado de farinha, o mesmo olhar orgulhoso. Para Elias, um homem cuja vida tinha sido uma sucessão de ambientes estéreis e funcionais, quartéis, tendas no deserto, quartos de hospital, aquele lugar era avassaladoramente humano. Ele sentiu algo a descongelar dentro de si, uma pequena fissura na armadura de gelo que construíra à volta do seu coração. Samuel moveu-se atrás do balcão com a economia de movimentos de quem dedicou uma vida inteira à sua arte. Ele partiu um pedaço de um pão doce e ofereceu-o à Sombra, que o aceitou com uma delicadeza surpreendente. Depois, serviu a Elias uma caneca de café fumegante, forte e preta. O calor da caneca de cerâmica espalhou-se pelas mãos de Elias, subindo-lhe pelos braços, um conforto simples e profundo. Ele não era um homem de palavras, mas o silêncio naquele lugar era diferente do silêncio da sua cabana. Ali, o silêncio estava cheio de vida, do crepitar suave do forno e do tic-tac de um velho relógio de parede.
Samuel encostou-se ao balcão, o seu olhar a vaguear pela sua amada padaria antes de se fixar em Elias. A gratidão nos seus olhos era profunda, mas estava tingida por uma tristeza ainda mais profunda. Obrigado, meu filho. Há muito tempo que não via coragem como essa por aqui. Elias deu um gole no café, o líquido amargo a aguçar-lhe os sentidos. Qualquer homem de bem teria feito o mesmo. Não, disse Samuel, abanando a cabeça lentamente. Já não. Eles assustaram a maior parte das pessoas com os seus advogados e as suas promessas vazias. O seu olhar desviou-se pela janela da frente, para além da rua principal, na direção do brilho distante do lago sereno. Mas isto não é apenas sobre a minha padaria. Eles não estão apenas tentando comprar-me. Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, a sua voz baixou para um sussurro grave, carregado com o peso de uma ameaça existencial. Eles querem levar o lago. Eles querem levar tudo. Semanas se passaram, e o inverno apertou seu punho gelado sobre Vale Nevado. A ameaça da Omnicorp não era mais um murmúrio distante, mas uma presença palpável e sufocante. Mais topógrafos chegaram, acompanhados por advogados de sorriso fácil e olhos duros, que batiam de porta em porta, brandindo contratos cheios de letras pequenas e promessas que se desfaziam como fumo no ar frio. O medo instalou-se na cidade como uma geada persistente, arrefecendo os corações e silenciando a resistência. Elias observava tudo à distância, a sua neutralidade autoimposta a ser corroída a cada visita que fazia a Samuel. O velho padareiro, o coração pulsante da comunidade, estava definhando. A doença que o consumia não tinha nome nos livros de medicina. Era um mal da alma, um definhar causado pela visão do seu legado e do seu lar a serem ameaçados. Em cada visita, ele encontrava um pouco mais frágil, a sua pele mais fina, mas os seus olhos ainda ardiam com uma chama de desafio. Eles pensam que podem comprar a nossa história, Elias, disse Samuel numa tarde, a sua voz um sussurro rouco. Mas a história não tem preço, ela vive na terra, na água, em nós, você tende a proteger. As palavras não foram um pedido, mas uma ordem, a passagem de um fardo sagrado. Elias sentiu o peso daquela responsabilidade a assentar sobre os seus ombros, um manto mais pesado do que qualquer equipamento que já carregara. Ele não podia mais virar as costas, esta era a sua luta agora. A tempestade veio sem aviso, uma fúria branca que desceu das montanhas como um animal predador. Em poucas horas, Vale Nevado ficou isolado do mundo exterior, envolto num casulo de neve e vento uivante. Elias e Sombra estavam presos na cabana, o mundo reduzido ao círculo de luz dourada projetado pela lareira crepitante. O uivo do vento era uma criatura viva, a arranhar as paredes de madeira, a assobiar pelas frestas das janelas. Um som que para muitos seria aterrorizante, mas que para Elias era estranhamente familiar. Era o som da solidão absoluta, um eco dos desertos e das selvas onde ele aprendera a encontrar conforto na quietude do seu próprio coração. O fogo estalava e cuspia faíscas, pintando sombras dançantes nas paredes de pinho, transformando a pequena sala num santuário contra a violência do mundo exterior. O cheiro a resina de pinho a queimar misturava-se com o aroma de café forte e o odor a pelo de cão molhado, uma combinação terrena que o ancorava no momento presente. Sombra, que normalmente se deitava calmamente aos seus pés, estava inquieto. O cão não parecia ter medo da tempestade. A sua agitação provinha de outra fonte. Ele movia-se de um lado para o outro em frente à lareira de pedra, o seu corpo tenso, as orelhas erguidas, a sua respiração a formar pequenas nuvens de vapor no ar frio da cabana. Elias observava-o, a sua curiosidade a sobrepor-se lentamente ao seu desejo de quietude. Então, o cão começou. Um ganido baixo, suplicante, enquanto as suas patas dianteiras arranhavam com uma insistência frenética uma tábua específica do soalho, a poucos metros das pedras quentes da lareira. A madeira era antiga, mais escura que as outras, e parecia ligeiramente solta. "Para com isso, Sombra", disse Elias, a sua voz calma. Mas o cão ignorou, o seu arranhar a tornar-se mais desesperado, os seus olhos âmbar a fixarem-se em Elias com uma inteligência urgente que transcendia a de um simples animal. Havia uma mensagem ali, uma súplica que Elias não podia mais ignorar. Uma intuição, a mesma que o mantivera vivo em situações impossíveis, acendeu-se dentro dele. Ele levantou-se, o seu corpo a mover-se com um propósito renovado. Na pequena arrecadação, encontrou um pé de cabra enferrujado. O metal estava gelado ao toque. Ao regressar, Sombra afastou-se, sentando-se sobre as patas traseiras, a sua cauda a bater uma única vez no chão, como se dissesse, finalmente.
Elias encaixou a ponta achatada do pé de cabra na fenda. Com um esforço, a madeira velha rangeu em protesto. Ele fez força, os músculos das suas costas a contraírem-se. Com um estalo seco, a tábua cedeu, revelando não a terra fria por baixo, mas um negrume quadrado e oco, um compartimento secreto que exalava pó a tempo e a segredos enterrados. Lá dentro, repousando sobre a terra seca, estava uma pequena caixa de metal, coberta por uma camada de ferrugem e esquecimento. Com um clique metálico que soou como um tiro no silêncio da cabana, a fechadura cedeu. As mãos de Elias, firmes apesar da adrenalina que começava a percorrer-lhe as veias, levantaram a tampa. Dentro não havia ouro nem joias, mas algo infinitamente mais precioso. Envolto em várias camadas de couro oleado, que se desfez ao toque, estava um maço de papéis amarelados, atados com um cordel desbotado. Ele levou o pacote para perto da luz do fogo. Com uma delicadeza que contrastava com as suas mãos calejadas, desfez o naufrágio. Desdobrou o primeiro documento. A caligrafia, embora desvanecida, era elegante e firme, a tinta de ferro a resistir ao passar de mais de um século. Era a escritura original de fundação de Vale Nevado. Os seus olhos, treinados para detectar o perigo à distância, agora perscrutavam as palavras que continham a alma daquela cidade. Ele leu sobre os pioneiros, sobre os seus sonhos de construir uma comunidade baseada no respeito mútuo e na harmonia com a natureza. E então, encontrou-o. Um parágrafo, redigido numa linguagem legal e solene, mas cuja intenção era clara como água do lago. Declaramos, e por este ato, o Lago Sereno e as terras adjacentes, conforme demarcados neste mapa, um fideicomisso sagrado, para usufruto perpétuo e inalienável dos habitantes de Vale Nevado, a ser protegido sem pressa de qualquer exploração comercial ou apropriação privada. O papel tremia ligeiramente na sua mão. Aquilo não era um contrato, era um testamento, uma promessa sagrada feita pelos fundadores às gerações que ainda não tinham nascido. A ganância da Omnicorp não era apenas imoral, era ilegal. Elias ergueu o olhar da página e fitou as chamas. O seu reflexo dançava na vidraça da janela, sobreposto à imagem fantasmática da tempestade lá fora. O homem que viera para Vale Nevado para se esconder do mundo, morreu naquela noite. No seu lugar, erguia-se um guardião. Ao amanhecer, a tempestade cessou tão abruptamente quanto começara. O mundo estava envolto num silêncio profundo, coberto por um manto de neve imaculada, absorvendo todos os sons e refletindo a luz pálida do sol de inverno com um brilho ofuscante. O silêncio lá fora era o som de uma promessa, e Elias sabia que com o primeiro passo naquela neve, a sua guerra pela alma de Vale Nevado teria acabado de começar. A manhã seguinte à tempestade nasceu com um silêncio sagrado, como se o próprio mundo estivesse aprendendo a respiração. A neve fresca cobria Vale Nevado num manto espesso e imaculado, absorvendo todos os sons e refletindo a luz pálida do sol de inverno com um brilho ofuscante. Para Elias, que observava da varanda da sua cabana, o cenário não era de isolamento, mas de pureza, uma lousa em branco sobre a qual um novo futuro poderia ser escrito. O ar era tão frio que doía respirar, mas era uma dor limpa, que lhe aguçava os sentidos e solidificava a sua determinação. Dentro do seu casaco, junto ao peito, ele sentiu o contorno rígido da escritura dobrada, o seu calor a irradiar através das camadas de roupa, um talismã de verdade e história. Sombra sentou-se ao seu lado, o seu corpo a emanar um calor constante, os seus olhos âmbar a perscrutarem o vale com a mesma intensidade vigilante do seu companheiro humano. Não houve necessidade de palavras. O cão parecia compreender a gravidade do momento, o ponto de viragem invisível que tinham atravessado na noite anterior. O caminho para a cidade era uma trilha solitária que Elias abriu com as suas próprias botas pesadas, cada passo a afundar na neve e a deixar uma marca indelével. Ele não se dirigiu à sua própria casa, mas ao coração da comunidade, a padaria de Samuel. Ao chegar, encontrou a porta fechada, uma visão tão estranha e alarmante quanto o sol nascer a oeste. Um pequeno grupo de habitantes estava reunido em frente, os seus rostos sombrios, os seus ombros curvados sobre o peso de uma notícia que pairava no ar gelado. A sobrinha de Samuel, uma mulher de meia idade com os mesmos olhos gentis do tio, aproximou-se de Elias, as lágrimas a congelarem-lhe nas bochechas. Samuel falecera durante a noite, pacificamente, no seu sono.
A notícia atingiu Elias não com o choque da surpresa, mas com o peso profundo de um dever herdado. Era como se o velho guardião, sentindo que a sua vigília terminara e que a tocha fora passada, se tivesse permitido finalmente descansar. A sua morte não foi um fim, mas um selo, uma consagração final da responsabilidade de Elias. Ele olhou para os rostos desolados e assustados à sua volta e soube que não havia mais tempo para hesitação ou silêncio. A sua guerra pessoal pela paz tinha terminado. A guerra coletiva pela alma de Vale Nevado estava prestes a começar. Ele pediu a chave da antiga Câmara Municipal, um edifício de pedra e madeira que não era usado para reuniões oficiais há anos, servindo mais como um armazém de memórias e poeira. A notícia espalhou-se pela cidade. O forasteiro da cabana da colina, o homem que enfrentara os agentes da Omnicorp, estava convocando uma reunião. Lentamente, em pequenos grupos, os habitantes de Vale Nevado chegaram, enchendo a sala fria com o seu calor corporal e o seu ceticismo palpável. Eles sentaram-se nos bancos de madeira poeirentos, os seus rostos um mosaico de medo, desconfiança e uma centelha frágil de esperança. Elias ficou de pé à frente, Sombra sentado estoicamente aos seus pés. Ele não fez um discurso inflamado. Ele simplesmente tirou o documento do casaco e colocou-o sobre a velha mesa de carvalho. Isto, disse ele, a sua voz calma a encher o silêncio pesado. É a escritura de fundação de Vale Nevado. Pertence a todos nós. Um murmúrio percorreu a sala. Um homem mais velho na primeira fila, um carpinteiro cujas mãos eram um mapa de trabalho árduo, levantou-se. Vimos papéis antes, advogados da cidade grande com papéis que dizem que não temos direitos. Esses papéis são baseados numa mentira, respondeu Elias. Este é baseado na verdade. Ele leu em voz alta o parágrafo crucial sobre o fideicomisso sagrado do lago. A sua voz não vacilou. Cada palavra era como uma pedra a ser colocada na fundação de uma nova muralha. Quando terminou, o silêncio regressou, mas desta vez era diferente. Estava carregado de reflexão, não de medo. E o que fazemos? Perguntou uma jovem professora, a sua voz a tremer ligeiramente. Eles têm exércitos de advogados, nós temos um pedaço de papel velho. Foi então que o veterano dentro de Elias assumiu o controle. O seu olhar varreu a sala, avaliando não seus medos, mas os seus pontos fortes. Um pedaço de papel que contém a lei, e nós não vamos lutar contra eles com força, vamos lutar com disciplina, com unidade, com a verdade. A transformação que se seguiu foi lenta, mas inexorável, como um glaciar a começar a mover-se. Elias, o homem que viera para Vale Nevado para escapar de qualquer forma de responsabilidade, tornou-se seu general relutante. Ele não dava ordens, ele delineava estratégias. A sua experiência militar, despojada da sua violência inerente, revelou-se uma ferramenta de organização comunitária de uma potência inesperada. A Câmara Municipal transformou-se no seu centro de comando. As paredes, antes nuas, foram cobertas com mapas do vale, não para planejar ataques, mas para documentar cada estaca colocada pela Omnicorp, cada visita dos seus agentes, cada promessa quebrada. Ele ensinou-os a disciplina da informação. Cada habitante recebeu uma cópia da escritura. Eles foram instruídos a lê-la, a memorizar a sua cláusula mais importante, a compreendê-la não apenas como um documento legal, mas como a sua herança. Ele organizou-os em pequenas unidades, cada uma com uma tarefa específica, transformando seu desespero passivo em uma resistência ativa e focada. A jovem professora, com a sua caligrafia impecável, ficou encarregada de redigir cartas para pequenos jornais regionais e blogs ambientais, contornando os meios de comunicação controlados por interesses corporativos. O velho carpinteiro liderou uma equipa que documentou meticulosamente, com fotografias e testemunhos escritos, o valor do lago para a comunidade, não em termos monetários, mas em termos de sustento, tradição e vida. Pescadores, agricultores, artesãos, todos contribuíram com as suas histórias, tecendo uma tapeçaria de evidências que mostrava que o lago era o coração pulsante do seu modo de vida. Elias ensinou-os a resistir pacificamente. Quando os agentes da Omnicorp vinham, os habitantes da cidade não discutiam nem se escondiam. Encontravam-nos em grupo, em silêncio, cada um segurando uma cópia da escritura. Não havia gritos nem ameaças, havia apenas uma força calma e unida, uma muralha humana de convicção que os advogados de sorriso fácil não conseguiam penetrar. Elias movia-se entre eles, uma presença calma e tranquilizadora.
Ele não era um deles, mas lutava por eles, e essa distinção conferia-lhe uma autoridade que ninguém questionava. Ele via a mudança nos seus olhos, o medo a ser substituído pela determinação, a resignação a dar lugar ao orgulho. Eles estavam a reapropriar-se não apenas da sua terra, mas da sua própria dignidade. Sombra estava sempre presente, uma sombra silenciosa que se movia com Elias, o seu instinto protetor a estender-se agora a toda a comunidade. As crianças da cidade, que inicialmente o temiam como cão da cabana assombrada, começaram a trazer-lhe guloseimas, e ele as aceitava-as com uma gentileza solene, tornando-se o mascote da sua resistência silenciosa. Elias, que passara anos a sentir-se como um fantasma entre os vivos, encontrou-se, pela primeira vez desde a guerra, a sentir-se totalmente presente, totalmente ancorado a um propósito maior do que a sua própria sobrevivência. Ele estava construindo algo, não com madeira e pregos, mas com esperança e coragem. Ele estava transformando uma coleção de indivíduos assustados numa comunidade inabalável. As semanas de resistência silenciosa e estratégica começaram a surtir efeito. A Omnicorp, habituada a táticas de intimidação rápidas e a vitórias legais fáceis, encontrou-se num impasse. Os seus agentes regressavam aos seus escritórios na cidade grande com relatórios frustrados sobre uma parede de silêncio e papéis velhos brandidos com uma convicção quase religiosa. A sua estratégia de dividir para conquistar tinha falhado espetacularmente. Em vez disso, tinham forjado uma unidade de aço na pequena cidade montanhosa. A paciência da corporação, um recurso finito quando os lucros estão em jogo, esgotou-se. Eles perceberam que a tática de desgaste não estava a funcionar contra um povo que media o tempo em gerações, não em trimestres fiscais. Eles precisavam de uma cartada final, um golpe decisivo para esmagar aquela insurreição irritante de uma vez por todas. Numa tarde fria de terça-feira, enquanto Elias e a equipe de estratégia estavam reunidos na Câmara Municipal, um carro oficial parou em frente. Um homem de fato entregou um envelope grosso e selado à professora. Dentro, redigida numa linguagem legalista e fria, estava a resposta da Omnicorp. Não era uma oferta, era um ultimato. Uma notificação oficial de uma audiência pública final e vinculante a ser realizada em 2 semanas. Um confronto legal onde eles acreditavam que a sua força jurídica esmagaria a fé da comunidade como um martelo esmaga o vidro. O salão da Câmara Municipal, normalmente um repositório silencioso de poeira e memórias, estava irreconhecível, transformado em um campo de batalha estéril e iluminado por uma luz fluorescente que zumbia com uma frieza clínica. O ar estava denso e pesado, uma mistura sufocante do cheiro à lã molhada dos casacos dos habitantes da cidade, o odor à madeira antiga do próprio edifício e o perfume caro e artificial que emanava dos advogados da Omnicorp. Elias estava sentado na última fila, uma ilha de calma num mar de ansiedade. Ele sentia a tensão da sala como uma pressão física, uma força que se acumulava no seu peito. Os seus olhos, habituados a perscrutar horizontes em busca de ameaças, agora analisavam os rostos à sua volta. Ele via os seus vizinhos, homens e mulheres cujas famílias tinham vivido e morrido naquelas terras durante gerações, os seus rostos gravados com uma mistura de medo e desafio impotente. As suas mãos, calejadas pelo trabalho honesto, torciam-se nervosamente nos seus colos. Eles agarravam-se uns aos outros com olhares silenciosos, partilhando uma solidariedade nascida do desespero. Em nítido contraste, na mesa da frente, estava a equipe da Omnicorp. Eram 3, vestidos com fatos darks impecavelmente cortados, que pareciam armaduras. O seu líder, um homem de meia-idade, com cabelo prateado e um sorriso que era um exercício de geometria predatória, exalava uma confiança tão polida e impenetrável quanto os seus sapatos de couro. Ele folheava uma pilha de documentos brilhantes com uma displicência estudada, os seus movimentos precisos e econômicos, como os de um cirurgião prestes a realizar uma amputação. Para Elias, aquele homem não era um adversário, era um sintoma, a personificação da ganância desalmada que ele vira infetar o mundo em tantos lugares distantes. Sombra estava deitado aos pés de Elias, perfeitamente imóvel, exceto pelo movimento sutil das suas orelhas, a captar cada som. O cão parecia sentir a apreensão coletiva, o seu corpo quente a pressionar a perna de Elias, uma fonte de lealdade inabalável e silenciosa. O mediador,
Um funcionário do condado, com um ar de cansaço perpétuo, pigarreou para um microfone, o som a ecoar de forma desajeitada na sala apinhada. A audiência começou. Elias não se concentrou nos pormenores legais que se seguiram. Para ele, era apenas ruído, uma cortina de fumo de jargão e estatutos concebida para obscurecer uma verdade simples, o roubo. Ele observava a linguagem corporal, o fluxo e refluxo de poder na sala. O advogado da Omnicorp, com a sua voz suave e persuasiva, pintou um quadro de progresso inevitável e prosperidade partilhada, usando palavras como sinergia, revitalização e oportunidade econômica. Ele exibia gráficos coloridos num projetor, transformando o Lago Sereno num mero ativo subutilizado e a comunidade numa nota de rodapé estatística no seu plano de negócios. A cada palavra, a cada gráfico, Elias sentia a esperança esvair-se da sala como o ar de um balão furado. Os ombros dos seus vizinhos caíam, os seus olhares desviavam-se para o chão. A máquina corporativa era demasiado grande, demasiado poderosa, a sua lógica fria e implacável. O advogado, cujo nome era Henderson, concluiu a sua apresentação com um floreio. A lei é clara, a nossa reivindicação é legal, o progresso não pode ser travado por sentimentalismo. Ele sentou-se, o seu sorriso a alargar-se, saboreando a sua vitória iminente. O mediador olhou para a multidão silenciosa e derrotada. Haverá mais alguma apresentação ou objeção por parte da comunidade de Vale Nevado? O silêncio que se seguiu foi pesado, um silêncio de rendição. Foi então que Elias se levantou. O movimento foi lento, deliberado. O ranger da sua cadeira no soalho de madeira foi o único som na sala. Todas as cabeças se viraram na sua direção. Sombra levantou-se com ele, uma sombra leal ao seu lado. Elias não disse uma palavra. Caminhou pelo corredor central, os seus passos firmes e ritmados. A sua presença não era ameaçadora, mas carregava um peso inegável, a autoridade silenciosa de um homem que vira o pior da humanidade e sobrevivera. Ele parou em frente à mesa do mediador, ignorando completamente Henderson e a sua equipe. Com uma calma que parecia emanar do próprio âmago da terra, ele tirou o maço de papéis amarelados do buço interior do seu casaco. Colocou-o suavemente sobre a mesa. O contraste entre o documento antigo, frágil e manchado pelo tempo, e os relatórios brilhantes e encadernados da Omnicorp era gritante. Isto, disse Elias, a sua voz clara e firme, a encher cada canto da sala, é a escritura original de fundação de Vale Nevado. Um murmúrio percorreu a multidão. Henderson soltou uma gargalhada curta e desdenhosa. Um artefato histórico, comovente, mas legalmente irrelevante. Elias não lhe deu atenção. Os seus olhos encontraram os do mediador. Gostaria de ler uma passagem, se me permite. O mediador, intrigado, acenou com a cabeça. Elias desdobrou cuidadosamente o documento. A sua voz, quando falou, não era de um advogado a argumentar, mas de um guardião a recitar um texto sagrado. E por este ato, declaramos o Lago Sereno e as terras adjacentes, conforme demarcados neste mapa, um fideicomisso sagrado, para usufruto perpétuo e inalienável dos habitantes de Vale Nevado, a ser protegido para sempre de qualquer exploração comercial ou apropriação privada. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Esta terra não está à venda, continuou Elias, o seu olhar a varrer finalmente a equipe da Omnicorp. A sua voz baixou, tornando-se tão fria e cortante como o gelo do inverno. Henderson vacilou e desapareceu. O sangue fugiu do seu rosto. Ele gaguejou, tentando protestar, mas as suas palavras perderam-se no silêncio atordoado que se apoderou da sala. Um silêncio profundo, denso, que durou um batimento cardíaco, 2. E depois, um único som. Alguém na primeira fila começou a aplaudir. Foi seguido por outro, e depois por outro, até que toda a sala explodiu numa onda trovejante de aplausos, gritos e terras de alívio. Não era um som de raiva, mas de libertação pura e catártica. Era o som de uma comunidade a reclamar a sua alma. Elias permanecia imóvel no meio da tempestade de emoções, Sombra sentado calmamente aos seus pés. Ele olhou para os rostos dos seus vizinhos, rostos agora iluminados pela alegria e pela gratidão, e sentiu algo a mudar dentro de si.
A vitória era deles, mas o peso do dever cumprido assentou sobre ele. Enquanto a equipe da Omnicorp se retirava apressadamente em desgraça, o mediador bateu o martelo, a sua voz a lutar para ser ouvida por cima da celebração. A reivindicação da Omnicorp é considerada nula e sem efeito. O fideicomisso de Vale Nevado permanece. A multidão exultou ainda mais alto. Mas no meio do barulho, a sobrinha de Samuel aproximou-se de Elias, os seus olhos a brilhar. Ela segurava uma chave de ferro antiga e enferrujada. Elias, disse ela, a sua voz cheia de uma emoção solene. O meu tio deixou isto para si. Ele disse que o próximo guardião saberia quando chegasse a hora. A primavera chegou a Vale Nevado não como uma visitante tímida, mas como uma rainha a reclamar o seu trono. O gelo que aprisionava o Lago Sereno recuou, revelando uma superfície de safira líquida que refletia um céu de uma clareza dolorosa. As montanhas despelharam os seus mantos de neve, expondo encostas de um verde vibrante, salpicadas com as cores ousadas das flores silvestres. Para Elias, a mudança das estações era mais do que um ciclo meteorológico, era um espelho da sua própria alma. O inverno da sua vida, a longa e gélida estação de isolamento e luto silencioso, tinha finalmente cedido. A chave de ferro que a sobrinha de Samuel lhe entregara não abria apenas a porta da padaria, abria a porta para um futuro que ele nunca se permitira imaginar. Ele poderia ter partido. Com a Omnicorp derrotada e a cidade segura, o seu dever autoimposto estava cumprido. O andarilho dentro dele, a parte que se habituava a seguir em frente antes que as raízes pudessem aprofundar-se, sussurrou-lhe para o fazer. Mas pela primeira vez, uma voz mais forte e mais calma falou, uma voz que cheirava a pão quente e soava como o riso das crianças a brincar perto do lago. Ele ficou. A padaria tornou-se o seu novo santuário, o seu novo campo de batalha, mas desta vez a sua luta era contra a inércia e a favor da vida. As suas manhãs, que antes começavam com um ritual austero de verificar um perímetro invisível, agora começavam com o ritual sagrado de alimentar o fermento-mãe que Samuel deixara para trás, uma cultura viva que continha gerações de história e sabor. As suas mãos, que tinham sido treinadas para desmontar e limpar uma arma de olhos fechados, aprenderam a linguagem da massa, a sentir quando estava pronta, quando precisava de mais força, quando precisava de descanso. O ato de amassar a massa tornou-se uma meditação, um processo de transformação que era tanto físico quanto espiritual. Ele estava a pegar em ingredientes simples e quebrados, farinha, água, sal, e a transformá-los em algo inteiro, quente e nutritivo. Ele estava a fazer por fora o que acontecera dentro de si. O cheiro da padaria era a sua nova realidade, uma fragrância complexa de fermento, caramelo, canela e da madeira antiga do forno de tijolos. Era o cheiro da comunidade, da continuidade, do sustento. Os fantasmas que o assombravam, as memórias de fumo e pólvora, não conseguiam sobreviver naquele ar. Foram purgados, substituídos pelo aroma da vida. Os habitantes da cidade, que antes o viam como um enigma assombrado, agora viam-no como uma parte essencial do seu cotidiano. Eles entravam não apenas para comprar pão, mas para partilhar uma palavra, para sentir o calor do forno, para se conectarem com um homem silencioso que se tornara o seu guardião improvável. Elias aprendeu os seus nomes, as suas histórias, os seus pães favoritos. Ele, que viera para Vale Nevado para estar sozinho, encontrou-se no centro de tudo. A sua cabana na colina continuava a ser o seu refúgio, o lugar onde ele podia sentar-se na varanda com sombra e observar o mundo em silêncio. Mas já não era um exílio, era um posto de observação, o ponto de vista de um guardião a velar pelo seu povo. Sombra estava sempre com ele, uma presença constante e reconfortante, quer deitado no chão polvilhado de farinha da padaria, quer ao seu lado nas suas caminhadas ao longo das margens restauradas do Lago Sereno. O cão, que o encontrara na sua hora mais sombria, era agora a testemunha silenciosa da sua paz reencontrada. Elias, o soldado que procurava um lugar para morrer, encontrou um lar onde finalmente podia viver. A jovem professora entrou, o som do sino acima da porta anunciava a sua chegada com um tilintar alegre. Bom dia, Elias, o cheiro hoje está divino. Ele acenou com a cabeça, um pequeno sorriso a tocar o canto dos seus lábios enquanto limpava as mãos enfarinhadas no avental que fora de Samuel.
Bom dia, Clara. O de sempre? Sim, por favor. Ele embrulhou um pão de centeio ainda quente em papel pardo e entregou-lhe. As suas mãos tocaram-se por um breve instante, um gesto simples de troca que continha em si toda a história da sua vitória partilhada. Era uma rotina, uma normalidade, uma paz pela qual valera a pena lutar. A jornada de um homem pode, por vezes, espelhar a jornada de todos nós. Elias chegou a Vale Nevado à procura de um fim, um lugar para silenciar o passado. Mas em vez disso, encontrou um começo, um propósito que o ancorou no presente. Ele ensinou-nos que a verdadeira honra não se encontra nas medalhas ganhas em batalhas distantes, mas nos atos silenciosos de coragem em defesa daquilo que é justo e sagrado. A sua história é um lembrete de que um único indivíduo, armado com a verdade e movido pela convicção, pode enfrentar gigantes e vencer. Quantas vezes vemos uma injustiça e desviamos o olhar, convencidos da nossa própria impotência? Quantas comunidades permitem que o seu espírito seja corroído pela apatia e pelo medo? A lição de Vale Nevado é clara. A força de uma comunidade não reside nos seus edifícios ou na sua economia, mas na sua unidade, na sua herança partilhada e na coragem de lutar por ela. Será que um lar é um lugar que encontramos ou é um propósito que construímos com as nossas próprias mãos? E não será a paz mais profunda aquela que se encontra não na ausência de conflito, mas na dedicação a proteger os outros? Compartilhe esta história se você acredita no poder da honra, da comunidade e de que nunca é tarde demais para encontrar o seu verdadeiro lar.